Olá, empreendedores, olá, empreendedoras. Bom, como prometido, Carol Perim de volta. Primeiramente, Carol, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso canal. Obrigada, Thaí. É um grande prazer estar aqui de volta para ajudar milhares de pessoas a buscarem essa consciência expandida, né? Que é o que a gente está falando nos últimos vídeos. É isso aí. Pessoal, olha só. Para vocês que acompanharam o primeiro e o segundo vídeo que nós já postamos, no primeiro vídeo nós falamos sobre a questão da abundância e da escassez, né? A Carol trouxe uma conscientização muito bacana sobre esse tema. No segundo, a gente entrou para falar das 3 características, né? A gente falou a primeira, domínio emocional, que foi o segundo vídeo, e agora nós estamos entrando na ação, ou seja, no ser produtivo. Carol, primeiramente, para quem está chegando nesse vídeo agora, que ainda não te conheceu, eu vou deixar os 2 vídeos aqui na descrição para que vocês possam acompanhar aí também no final do vídeo, mas fala um pouquinho como você tem ajudado as pessoas nesse grande Brasil. Bom, a gente falou no primeiro vídeo, né, Altair, como você falou, existem 2 grupos de pessoas, os que têm pensamento de escassez e os que têm pensamento de abundância, e a gente deu algumas dicas para as pessoas mudarem de comportamento e irem para o grupo do pensamento de abundância. A primeira dica foi domínio emocional, ter domínio emocional, que vai além da inteligência emocional, que é quando você consegue ter consciência daquelas conversas mentais, dos sabotadores internos e a importância do que você acredita moldar as suas experiências, né? E para isso é super importante o segundo passo, que é ser produtivo, sair da inércia, partir para ação. Então é disso que a gente vai falar hoje. Maravilha. Bom, pessoal, você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative as notificações. Nós ajudamos empreendedores, pessoas que querem ter o seu próprio negócio. A gente ajuda a pagar o menor imposto possível e a gerir melhor o seu negócio. E com certeza essa questão emocional é extremamente importante. Eu estou muito feliz de ter a Carol aqui com a gente mais uma vez. Tenho certeza que os 2 vídeos que já vocês assistiram, ou se não assistiu, vão assistir, vão agregar muito valor e esse também vai agregar bastante. Bom, Carol, vamos lá. Partir para a ação, sair da inércia. Como as pessoas conseguem dar os primeiros passos nesse sentido de ser produtivo? Quando a gente pensa em abundância, as pessoas que têm esse pensamento de abundância, né, elas conseguem enxergar a oportunidade em todos os lados. Elas estão enxergando, né, solução, oportunidades em todos os cantos. E com isso, elas começam a entrar em ação. E entrar em ação é você entrar para o campo, entrar em campo mesmo, né? Igual jogador. Você vai lá, entra em campo e começa a agir, né? Então, o que é isso? Começar a agir? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. É você se conectar com pessoas, é você falar do seu trabalho, é você fazer o seu trabalho da melhor forma possível, é você conseguir trabalhar novas habilidades e estar disponível para você ajudar as pessoas, é ter um novo aprendizado e colocar em prática esse aprendizado, é você conseguir enxergar, visualizar um novo projeto e ir em busca desse novo projeto. Então, entrar em campo é isso, né? O que acontece, né, Altair? Por que isso é tão importante? Porque quando você começa a entrar em ação e entrar em campo, as portas se abrem, né? A gente falou muito dessa questão da expansão do universo, da abundância, né? Que o universo está ali esperando as suas ações, esperando que você utilize o seu potencial de uma forma máxima. E aí as portas começam a se abrir. Eu sempre tenho falado para as pessoas que a gente nem se preocupa o como, né? Porque como está escrito, né? Então tem uma palavra muito interessante que eu falo sempre, lembro muito, né? Aquele que busca encontra, o que pede recebe, o que bate a porta se abre. Então acho que muito legal. eu acho que o movimento, né? É o que você falou, o movimento de você se preocupar simplesmente de colocar o pé na estrada ou entrar em campo já é um start interessante para que você comece a ter chance, né? Porque uma coisa é certa, né? Ninguém ganha sem entrar em campo. É muito difícil, você tem que entrar em campo e jogar. Primeiro fator, entrar em campo. Exatamente. Mas por que muitas pessoas não entram em campo, né? Muitas vezes as pessoas ficam perdidas. Muitas vezes, tô perdido. Qual é a primeira ação que eu tenho que tomar? Então, a primeira ação que você tem que tomar pode ser dentro da sua própria casa, mudando um novo hábito, como a gente falou no último vídeo. Muda um hábito. Começa um hábito diferente, uma nova leitura, acorda mais cedo, vai fazer um exercício, vai meditar, vai buscar um projeto diferente para si mesmo, né? E um outro motivo pelo qual as pessoas não conseguem ser produtivas é exatamente pelo pensamento de escassez. Sim. Ou seja, pensamentos desencorajadores mesmo que a gente fica repetindo pra gente mesmo. Eu não sou capaz, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento suficiente. Isso é muito difícil. Então a gente fica repetindo, né, essas sentenças aí pro resto da vida, esses mantras, muitas vezes até de forma inconsciente, e isso deixa a gente parado ali na inércia, não faz a gente agir.
E outro motivo é porque o ser humano é muito imediatista, né, Altair? Sim. Ele tá sempre querendo tudo muito rápido, soluções rápidas. Não, se eu não conseguir resultado para ontem, então é porque, né, eu não sou bom o suficiente nisso. E a gente vê as pessoas tomando medicamentos, buscando soluções rápidas para a vida, sem esperar. A vida ela tem um processo, a gente precisa passar por esse processo para a gente chegar onde a gente quer. E, gente, olha que interessante, o novo hábito que você cria, você acaba buscando outros comportamentos diferentes também. Sim. Porque isso influencia. Essa proatividade faz com que você busque em outras áreas da sua vida novos comportamentos. E quando você tem novos comportamentos, isso te traz um aumento da clareza. A clareza do que você está buscando, do seu propósito. E é por isso que muitas vezes, Altair, as pessoas não conseguem atingir o que elas buscam. Dessa falta de clareza. Então, e você tocou num ponto importante, né? Porque eu sempre costumo também brincar com as pessoas que quando você não tem visibilidade da estrada que você está, ou seja, você não tem certeza do caminho que você está percorrendo, dificilmente você vai ter velocidade, né? Então, por isso que essa clareza é extremamente importante, porque quando você sabe onde você quer chegar e você conhece o caminho, você vai acelerar. Então, a questão de ser produtivo é extremamente importante você ter essa visão, né, de onde você quer chegar, o que você quer realizar e como realizar. Porque se você não tiver isso, dificilmente você vai conseguir ter um resultado e ser produtivo. Por quê? Porque essas incertezas que você acabou de falar, e eu vejo isso na prática, que gera esses medos, essas inseguranças, faz com que você não consiga realmente ir para cima, como você precisaria para ser produtivo. Então, por isso que eu acho que, e olhando na prática aqui comigo, por isso que para ser produtivo, eu tenho que ter muita clareza do caminho que eu quero chegar e como percorrer esse caminho também, que eu acho que é extremamente importante, né, Carol? Exatamente. E 99,9% das pessoas que têm essa clareza, elas têm um real entendimento de quem elas são, do resultado que ela quer atingir, como você falou. E isso é o que vai fazer com que elas sintam entusiasmo, esse engajamento para serem realmente produtivas, né? Uma coisa também importante, olhando para o lado do empreendedor, é justamente ele entender o caminho que ele precisa percorrer. Quer ver um exemplo? Você abre uma empresa hoje, você resolveu ser empreendedora. E aí você vai apostar num segmento, vamos dar um exemplo, um restaurante. Você vai abrir um restaurante. Então, quem estudou o segmento sabe que normalmente nos primeiros 6 meses ele não vai ter muito resultado. Por quê? Porque ele vai ter que começar a conquistar os clientes, vai ter que começar a se relacionar, as pessoas vão ter segurança no que ele está prestando, naquilo que ele está entregando, e aí ele começa a crescer. Então, os 6 primeiros meses, na maioria dos casos, ele precisa ter um bom capital de giro para ele poder aprender. Se a pessoa não sabe disso, cara, o que acontece? A gente volta na questão da clareza. Se no primeiro, no segundo, no terceiro mês que ele não teve movimento, ele não teve resultado, e ele não tem clareza que o processo funciona dessa forma, o que pode acontecer é dele desistir. O que pode acontecer é ele falar o seguinte, eu percebi que esse negócio não vai dar certo porque não é o caminho. Mas, pô, no 6º mês é que começa a gerar o resultado efetivo para ele. Se ele sabe disso, ele tem menos insegurança, ele tem mais clareza do processo e ele vai trabalhar para ir aperfeiçoando esse processo até que ele chegue dos 6 meses e comece, assim, ter retorno, né? Por isso que eu acho que a produtividade... E você matou. Eu acho que a insegurança é um fator, eu acho que é preponderante para gerar ou produtividade ou improdutividade. Então, quem é muito inseguro e não sabe o caminho, ele vai ser improdutivo. Por quê? Porque essa falta de saber, de ter certeza do caminho, vai fazer com que ele pare sempre. Então, ele anda e fala, será que eu estou no caminho certo? Ele volta. Vamos no outro caminho. Ele volta. Vai no outro. E vai gerando isso. E quando ele percebe, ele não chegou a lugar nenhum. Isso acontece muito com pessoas que não têm resultado, né? É verdade, é verdade. Você falou tudo, assim, né? Clareza, quando você tem clareza, você precisa primeiro saber o que você quer, por que isso é tão importante para você e como realizar isso, né? O como é o quê? Você traçar um plano de ação, você traçar um PDCA, né? Como muitas empresas fazem, que é buscando sempre melhorias. E um ingrediente que é fundamental, né? É na hora da execução. Na hora de executar, é o que você falou, as pessoas inseguras têm muita dificuldade nisso. Então, a gente tem alguns tipos de pessoas, né, Altair? A gente tem as pessoas que elas estão perdidas, elas não sabem nem que direção ir. Existem as pessoas que elas sabem qual é o propósito que elas querem, né, mas elas não têm muita segurança se é realmente esse propósito. E existem as pessoas que têm segurança no propósito, mas precisam aprender algumas habilidades e estratégias para seguir esse propósito. E existem as pessoas que simplesmente sabem de tudo isso, elas têm um plano, elas têm estratégia, elas têm habilidades, mas elas não agem, elas não partem para ação.
Então, Carol, eu queria saber, então, se a pessoa já tem um planejamento, já tem um caminho, já tem as habilidades, o que precisa, então, para essa pessoa? Porque, assim, por que ela não toma ação? Então, tem muitas pessoas que tomam ação, Altair, mas elas tomam ações que não são assertivas, né? São os multitarefas, são aquelas pessoas que, às vezes, elas ficam o dia inteiro tomando ação. Só que são ações que não trazem efetivamente o resultado que elas querem. Então, elas precisam focar em 20% das ações que realmente são importantes para gerar 80% dos resultados que elas precisam. E a gente tem um outro motivo é exatamente por causa dos pensamentos desencorajadores, dos sabotadores internos. Então, quando a gente tem a clareza, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe por que isso é importante pra gente, a gente tem um caminho, né, para trilhar e a gente precisa ter um plano massivo para encontrar esse caminho. E a gente precisa entender por que não, os nossos por que não seguir nesse caminho. Sim. E aí vem os sabotadores internos, e a gente precisa tomar consciência desses sabotadores internos. Então, Altair, e para a gente ser produtivo, a gente precisa de um ingrediente fundamental, que é o entusiasmo. O entusiasmo é quando a gente consegue unir o prazer em fazer algo com uma meta desafiadora, com algo que realmente tem um propósito, um significado forte na nossa vida. E quando a gente está com a nossa consciência expandida, a gente tem 3 tipos de situações. Ou a gente aceita a situação, é um fato que a gente não gostaria que acontecesse, mas a gente precisa aceitar, como, por exemplo, o cenário que está acontecendo. O outro é quando a gente tem prazer, a gente está fazendo as coisas com prazer. Não é buscar coisas que dão prazer, né? É importante a gente buscar coisas que dão prazer, mas é a gente fazer com prazer o que a gente está fazendo. E quando a gente tem entusiasmo. Entusiasmo significa em Deus. É quando você está possuído por Deus. É você fazer algo totalmente imbuído de propósito. Eu vou falar no próximo vídeo sobre como a gente conseguir atingir esse entusiasmo, como a gente conseguir identificar o real propósito para a gente realmente ser produtivo e sair da inércia e gerar cada vez mais abundância para a nossa vida. Carol, é realmente um excelente conteúdo, mas eu queria te fazer uma pergunta agora. Deixa uma dica para a gente aí em relação a tudo que a gente conversou, que eu acho que é extremamente importante para exemplificar cada vez mais claro aí para o nosso público. Então, uma dica que, assim, muito simples, prática, é a lista dos 50. Então, escreve aí no papel 50 possibilidades diferentes que existem para você sair da inércia. Pode ser projetos novos, sonhos esquecidos, algumas atividades que você sempre teve vontade de fazer, hábitos novos, enfim, qualquer coisa que seja uma possibilidade diferente na sua vida do que você está fazendo agora, para você realmente sair da inércia e ser produtivo. E escolhe um item desses e começa a fazer a partir de já. E conclui esse item. E isso vai trazer uma produtividade maior na sua vida. E você vai estar mais próximo ainda do seu propósito com significado. Então, Carol, muito obrigado por mais gratidão, por mais essa oportunidade. A gente está aqui juntos, podendo ajudar empreendedores. Eu tenho certeza que esse conteúdo está transformando a vida de milhares e milhares de pessoas. E eu vou te convidar para o nosso último vídeo falar sobre... Me fala aí, o que a gente vai falar no nosso próximo e último vídeo da nossa série? Então, aí a gente tem a terceira dica, né? O terceiro passo para mudança de comportamento. E a gente vai falar sobre como você encontrar esse propósito com significado para você ter clareza e focar suas ações em resultados efetivos. Maravilha. Pessoal, deixa o like, o joinha, ajuda a gente a chegar a mais pessoas, compartilha esse vídeo para toda a sua família. Eu sempre falo assim, manda para os amigos, né? Mas se tiver algum inimigo também que você lembrar, faça o favor, ajuda ele para ele deixar de ser seu inimigo e ele abrir e expandir a sua mentalidade também, que é extremamente importante. Boa. Gratidão por tudo. Gratidão por tudo. Gratidão. E a gente se vê no próximo vídeo. Carol, muito obrigado. Um abraço, tudo de bom.